cheia de conversas de Deus, cheia mesmo de conversas de Deus. A prova disso é que eu estou com a palavra aqui nas minhas mãos. Não tem conversas de Deus sem a palavra, não é verdade? Então, se estamos com a palavra, tem conversas de Deus. Estamos no finzinho do capítulo 7. Que eu quero destacar a partir do versículo 12 do capítulo 7, quando o Senhor fala da porta estreita. Como é difícil, né? Passar pela porta estreita. Aí você que tem acompanhado meus vídeos, tenho certeza que tem visto os vídeos Histórias Impactantes e tá assim achando estranho, né? Muita coisa que eu falei nesses vídeos Histórias Impactantes. Eu espero que, se você não viu meus vídeos Histórias Impactantes, esteja revendo, esteja voltando atrás para os primeiros vídeos Histórias Impactantes e seguindo, tendo uma sequência, porque é através dessa sequência que você vai entender como a porta é estreita. Porque aqueles que pregam, que falam, eles têm que ter uma vida que as pessoas vejam que ele está pregando. E vocês vão ver nas minhas histórias impactantes a minha vida e saber se eu estou realmente pregando aquilo que vem da parte de Deus ou não. Aqui está falando que que a porta é estreita. Então você tem coisas nas minhas histórias impactantes que você fica paralisado. Naquele vídeo mesmo de número 14, o vídeo número 14, se você está acompanhando, primeiro os vídeos estão com o título Histórias Impactantes, depois a gente começa a numerar. Dia 14, dia 15, aí você vai seguindo. No dia 14, por exemplo, eu estou falando do terrível pecado do beijo na boca. E aí as pessoas ficam horrorizadas. Como é que se fala uma coisa dessa? No século que nós já estamos, ainda se censurar beijo na boca. É aí onde eu digo que você não está entendendo o que significa a porta estreita. Você é diferente. Vá fazendo uma dieta aí, porque se você está muito largo, não vai passar lá não, hein? É estreita. Faça uma dieta. Estou falando radicalmente, estou falando em termos espiritual. Faça uma dieta. Não é fácil não. Você precisa ter uma vida de santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então você vai ter que estreitar um pouquinho, porque se a porta é estreita, tem que se passar sendo estreito, né? Estreitou na minha vida, estreitou na sua. Você é capaz de censurar no vídeo número 14, do dia 14, em relação ao beijo na boca, que eu falei que com esse pecado do beijo na boca, no meu primeiro namorado, e depois também quando eu namorei o meu esposo, que eu só tive 2 namorados, que foi o primeiro, que vocês sabem a história, se não sabe, vai ouvir os vídeos anteriores. E o segundo já foi o meu esposo, que tenho o prazer de dizer a vocês que meu leito, eu não maculei o meu leito é sem mácula, graças a Deus, como está escrito em Hebreus 13:4, que o leito sem mácula é venerado por todos. Assim tem sido a minha vida. Casais têm me procurado, porque sabe que eu posso derramar sobre eles da minha fidelidade ao meu marido, sobre a vida das suas esposas, sobre a vida deles. Então, eu conheço um Deus que só quer saber de estreito, ele não quer saber de largura. Então, vamos ficando elegantes. Na vida espiritual também isso vale. Vamos deixar um pouquinho estreito para poder passar na porta. Então, aqui está falando de profetas, está falando de porta estreita no capítulo 7, no finalzinho, a partir do versículo 12 do capítulo 7, está falando de profetas falsos e profetas verdadeiros. Você acha que um profeta falso vai falar de pecado? Não fala. Porque a intenção dele é atrair multidões sem ter trabalho. Porque aqueles profetas verdadeiros, eles atraem multidões, mas tem trabalho. Tem trabalho porque quem vai convencer o Espírito Santo, as pessoas não querem deixar o pecado,
Mas a gente sabe que o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. É um trabalho a longo prazo, mas a gente tem paciência, vai pregando a verdade, vai falando do pecado mesmo, porque eu conheço a palavra de Deus assim. Os servos de Deus que estão registrados na Bíblia, os verdadeiros profetas que estão na Bíblia, eles falavam do pecado. E se você está atrás de profeta que só fale que você está bem, que está tudo ótimo com você, que não tem nada de errado e que só você só vai receber bênção, olha aqui, receba, vai atrás desses. O Senhor tem um galardão para os falsos profetas, não se incomode. E também para aqueles que os seguem. Mas graças a Deus que eu sei que existem os verdadeiros e eu me incluo nesses. Que é verdadeiro, porque quando eu vejo pessoas dando meia volta, eu já sei que realmente estou sendo verdadeira. Porque o falso profeta ele tem como chamar as pessoas e dar toda facilidade. Mas o verdadeiro profeta ele só prega contra pecado, porque nos céus não entra pecado. Vai entrar os pecadores redimidos que se arrependem e que não querem viver no pecado. Então me sinto uma verdadeira profeta, graças a Deus. Não sou perfeita, mas estou no caminho da perfeição, procurando passar o que Jesus passou. Jesus Cristo passou assim, passou falando contra o pecado, chamando aquelas autoridades religiosas que tinham distorcido as leis de Deus de hipócritas. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, também do mesmo jeito. Passou também fazendo assim. Não é que não tinha multidões de curiosos, mas foram poucos os escolhidos. Mas é assim, porque a porta é estreita. Tanto o profeta falso como o profeta verdadeiro tem multidões. Só que a multidão dos profetas falsos, ela segue sem nenhum trabalho, vai o tempo todo com eles, não vai querer nunca abandoná-los, porque está tudo fácil. Mas o profeta verdadeiro, ele tem uma multidão de curiosos, como Jesus teve. Jesus tinha multidões, mas de curiosos, porque se toda aquela multidão estivesse arrependida, Jesus Cristo não seria crucificado. Na hora de crucificar, foi aquela multidão mesmo que o seguia, que crucificou, porque na verdade eles estavam seguindo só por curiosidade, porque não tinha ninguém igual a Jesus. Porém, eles não queriam deixar o pecado. Então é isso que eu encontro aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 12, você vê falando sobre falsos profetas, e tenha certeza que quando se tem um falso profeta, o povo dá meia volta. Aconteceu com Jesus. Quando se tem um profeta verdadeiro, o povo dá meia volta. Quando tem um falso, o povo segue até muita gente seguindo, porque está tudo fácil. E no verdadeiro não, tem uma multidão de curiosos, e mesmo assim, muitos vão logo mostrando, não fico aqui, não está dando certo para mim. Essas conversas, não está vendo que ninguém pode viver sem beijar? Como é que a gente vai casar se não beijar? A gente tem que beijar para casar. A gente tem que se conhecer. Além de vocês, o verdadeiro profeta não vai combinar uma palavra dessa. Porque o falso profeta, ele conhece a palavra de Deus, que está escrito em Romanos, capítulo 1, o verdadeiro profeta. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo viverá pela fé. Então você vai ter fé, se você pediu a Deus, o marido, você vai ter essa fé de esperar no Senhor, vai caminhar com eles no período do compromisso, sem beijos, sem carícias, e seu primeiro beijo vai ser diante do altar e vai ter a primeira relação depois de casados. É assim que o Senhor diz, é assim que o Senhor quer. Mas é impossível? É impossível porque você não vive pela fé. Se viver pela fé, é possível. Porque tudo é possível ao que crê. Quem vive pela fé, crê que para se ver a Deus precisa ter santidade. Então você não vai correr dos verdadeiros profetas. Você vai estar junto deles, pedindo a eles que orem, que o ajude, que ajude você, que ponha a mão sobre você, que lhe abençoe, que unja você para que você possa prosseguir firme, obedecendo a palavra de Deus. Os que querem realmente Cristo, eles procuram seguir os verdadeiros profetas, não de longe. Eles se aproximam.
para receber a força de Deus através dele. Porque o verdadeiro profeta, ele prega o que vive. Deus não ia escolher alguém para profetizar, falar a sua palavra, pregar uma coisa e viver outra. Então, se eu estou pregando o que eu vivo, eu tenho condição de impor a mão sobre você para te abençoar, te fortalecer, para transferir de mim, por exemplo, que tem um casamento sem mácula, eu que me casei e vivo fiel ao meu marido há 50 anos, então eu posso impor a mão sobre você e te abençoar, para que você também possa, nessa fé, como uma pessoa que é justa, porque o justo viverá da fé, Romanos 1:17, vai viver também nessa dependência do Espírito e vai conseguir, como eu consegui, chegar aos 50 anos, fiel ao meu marido, você também vai conseguir pelo poder do nome de Jesus. E se não é casado, tem o mesmo interesse, interesse do mesmo jeito, de já pedir para impor a mão, para ungir, para orar, para que você também, quando casar, tenha um leito sem mácula e viva suas bodas de ouro e tantas bodas tenha que viver na fidelidade ao seu esposo. Porque o leito sem mácula é venerado por todos. Então, o falso profeta, ele prega o que vive. O falso profeta não fica pregando muitas coisas, não. Ele repete muitas coisas, fica repetindo. Porque ele só prega aquilo que ele vive. Não adianta eu escolher vários assuntos para pregar de coisas que eu não vivo. Você pode ficar até enjoada de ouvir o que eu falo, porém você só vai ver falando aquilo que eu pratico. Que adianta eu falar de tantas coisas e não viver daquelas tantas coisas? Eu vejo minhas experiências com Deus, dos meus aprendizados com Deus dentro da palavra, e eu prego aquilo que eu já tenho um resultado, porque eu sei o que é que eu vou lhe dizer. Então, o resultado da minha fidelidade ao meu marido, 50 anos, é o que você está vendo aqui. Uma mulher cheia do Espírito Santo, porque quando se fala cheia do Espírito Santo, você está interpretando que é alguém que está pulando, rodando e falando em línguas. Cheio do Espírito Santo é aquele que vive a palavra. Se está vivendo a palavra, está cheio do Espírito Santo. A palavra é que nem fogo, a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, a palavra é viva e eficaz. Quem está na palavra está cheio do Espírito Santo. Não é que a pessoa que está cheia do Espírito Santo não possa rodar, pular e saltar no Espírito. Porém, a base para se saber se está cheio é o que sai da boca. Se da sua boca só sai palavra de Deus, e se a sua vida é pelo menos 80% de prática da palavra de Deus, então pronto, está tudo muito bem. A esse profeta você pode ouvir, que não é falso. O mal das pessoas é estarem seguindo alguém somente porque viu pular e saltar, porque viu falar em línguas. Lá adiante recebe uma cacetada que não tem mais tamanho. Vai descobrir a vida daquele pobre coitado que apenas está recebendo tratamento de Deus, e a pessoa pensa que é porque ele já está cheio do Espírito Santo. Está rodando e pulando porque está recebendo fogo, recebendo o tratamento do Senhor. Está falando em língua porque teve fé e pediu a Deus e está falando. Mas pula e salta, rodopia, é o poder de Deus realmente, mas é tratando ele, curando ele. E você já fica tomando aquela pessoa como profeta maravilhoso, tudo que ele falar. Não, você tem que ver a vida dele. A vida dele, o que vai dizer se ele é verdadeiro profeta é você seguir. Eu, na minha casa, tenho todas as pessoas que são minhas discípulas, e discípulas de primeira geração, discípulas que estão no altar. É porque eu sou uma pessoa que não tenho falha, não. É porque eu não tenho medo que as pessoas vejam aonde eu falhei, porque as minhas falhas são confessadas diante de Deus. Então, todas as pessoas que estão na minha casa são pessoas que estão ali como testemunha de como eu sou fraca, mas uma fraca que é do nível de Davi, que não tem pecados escondidos e se humilha quando peca diante de Deus, que para Deus que vale é isso. É você não achar que estou fazendo isso, todo mundo faz. Então você vê meu exemplo na minha história, no meu primeiro namorado, eu não fiquei feliz porque todo mundo beija, não. Eu sou filha de Deus e eu confessei esse pecado diante do Senhor, que não foi agradável eu estar beijando na boca de um homem que não era o meu marido, meu primeiro namorado, e qualquer namorado, no ritmo do povo aí na terra, namorado não é marido. Namoro devia ser somente dentro do casamento, mas infelizmente a gente deu o nome de namorado, aquele momento que alguém se une com alguém, começa a conversar e gostar e começa a se beijar. Isso aí é uma coisa que está fora das leis de Deus. Então, quando a gente faz isso e se arrepende, achou que pecou, tudo bem, mas você achar que fez assim, que todo mundo faz,
Isso não é a característica de filho de Deus. Filho de Deus, quando peca, ele reconhece que ele fez algo que não deveria fazer, mesmo que todo mundo faça, mas ele é filho de Deus e ele não pode fazer. E como fez, vai se humilhar para o resto da vida, como aconteceu com Davi. Davi era um rei, ele podia tomar todas as mulheres da terra, dos homens todos, dos soldados todos. Era rei, era autoridade, podia. Mas como ele era um filho de Deus, teve que se humilhar para o resto da vida por ter tomado a esposa de um soldado. Ele podia, era rei. Se não fosse um filho de Deus, ele podia não somente ter Batseba, mas todas as mulheres de todos os soldados. Ele era um rei, manda, faz o que quer. Mas se não fosse um filho de Deus, como ele era filho de Deus, ele teve que se arrepender para o resto da vida. Nós sabemos disso pelo Salmo 51. Um coração quebrantado o Senhor não despreza jamais. Então, você dá uma lidinha aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 12, e vê falando de falso profeta, e vê se você consegue discernir quem é falso e quem não é. Acompanhe, veja a vida dele para você saber o que ele está falando e saber se realmente ele vem da parte de Deus. Para saber o que ele está falando, você já sabe, mas saber se ele está vivendo o que está falando. Eu te convido aí na minha casa, se você é uma discípula minha ainda não foi, vem na minha casa e veja as minhas fraquezas, mas nenhuma delas estão sem confessar diante de Deus. Eu não estou feliz por nenhuma fraqueza, eu não digo todo mundo faz, eu digo eu sou uma filha de Deus e eu não posso fazer essa coisa. Então faz diferença o falso profeta do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele não fica dizendo todo mundo faz, eu faço também. O verdadeiro profeta reconhece que é filho de Deus, tem uma responsabilidade diante do Senhor de levar a palavra, e ele não vai levar uma palavra que ele não pratica. Temos também nesse capítulo 7, no finalzinho, falando do falso profeta e falando da porta estreita. Eu creio que já juntei as duas coisas. Fala da porta estreita, que eu já falei logo no início, que você sabe que tem que estreitar mesmo, você tem que sair bem magrinha, viu? Espiritualmente também, bem magrinha. Despida de todo o mal. Limpa de toda a obra do cão na sua vida. Deixa o Senhor limpar tudo. A cada dia confesse seus pecados. Fique bem magrinha, bem elegante, porque a porta é estreita. Não é somente na vida física que você deve ser magra, mas se está zelando tanto por esse corpo físico, zele porque ele é templo do Espírito Santo. Mas não se esqueça que essa magreza não é somente no físico, essa elegância não é só no físico, mas tem que ser elegante também no espírito. Coração puro, limpo diante de Deus. Como se consegue? Confessando pecados diariamente, porque não tem um dia que a gente não faça alguma coisa que ofenda ao nosso Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Bem, eu creio que você já está ouvindo tudo que você não queria ouvir, não é? Eu também estou ouvindo o que eu não queria ouvir. Quando eu pego a Bíblia e leio, Deus está falando para mim aquilo que eu não queria ouvir. Claro que carne não se converte, mas o meu espírito quer ouvir, o meu espírito quer santificação. Então eu deixo o Senhor santificar o meu espírito, porque sem santificação jamais verei o Senhor. E depois de estar santificada no espírito, eu obrigo a minha alma a estar rendendo-se ao Senhor. E crucifico a carne com as suas paixões, porque é assim que diz Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões. Então, meu espírito está cheio, recebeu a presença, recebeu o Espírito Santo. O Espírito sou eu que estou falando aqui. Essa voz aqui não é a carne, nem a alma. É o Espírito, o sopro divino. Então eu recebi ao Senhor. Meu Espírito está recriado, está convertido. Agora eu vou tentar acalmar a minha alma. Dizer, alma, bendiga o meu Deus. E para minha carne, eu crucifico a carne, porque é assim que a palavra manda. A alma a gente obriga ela a bendizer ao Senhor, e a carne você crucifica, dói, mas é assim, é estreito mesmo. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões, Gálatas 5:24. Então eu espero que você tenha fechado junto comigo o capítulo 7, entendendo o que Deus quer para a sua vida, porque eu estou entendendo o que Deus quer para a minha. E aí só me resta dizer, as conversas são de Deus, não é verdade? Meu Deus, que conversas são essas? São de Deus de verdade mesmo, é de verdade, é de Deus. Então eu conto com você. No próximo vídeo, conto com a sua inscrição no meu canal, é Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus.